Graça e paz a todos, irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje quero trazer uma mensagem que tem como tema Confiando em Deus em todos os caminhos. Vamos ler o texto base que está em Provérbios 3, 5 e 6, que nos diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6 ensina que devemos confiar totalmente em Deus, entregando nosso coração e decisões a Ele, sem depender exclusivamente do nosso próprio entendimento, que é limitado. O texto também nos orienta a reconhecer a soberania de Deus em todos os aspectos da nossa vida, permitindo que Ele guie nossos passos e corrija nossos caminhos. Essa confiança e reconhecimento resultam em uma direção clara e segura, alinhada com a vontade divina. É um chamado à fé, humildade e dependência de Deus em todas as áreas da vida. O livro de Provérbios é repleto de sabedorias práticas para a vida. E neste texto específico, o sábio Salomão nos exorta a confiar totalmente em Deus e a reconhecer sua soberania em todos os aspectos de nossa vida. Esses dois versículos podem ser vistos como um guia espiritual para aqueles que buscam direção e sabedoria em suas decisões. O versículo 5, por sua vez, começa com um imperativo claro: confia no Senhor de todo o teu coração. Esse conselho é dado não apenas como uma orientação, mas como uma chave para a verdadeira sabedoria, a qual não está baseada em nossa própria percepção limitada, mas na confiança inabalável em Deus. Quando ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração, significa entregar-nos sem reservas. Muitas vezes, nossa confiança é dividida entre Deus e nossas próprias habilidades, ou o que achamos ser a melhor solução. Quando diz para confiar de todo o coração, ele está pedindo uma confiança sem limitações. Vamos nos aprofundar um pouco mais. O uso do coração em Provérbios 3:5 é profundo e intencional, pois na cultura hebraica e bíblica, o coração não representa apenas o órgão físico, mas simboliza o centro do ser humano, a sede dos pensamentos, emoções, vontades e decisões. Diferente da visão moderna que separa razão e emoção, o coração na Bíblia engloba todo o nosso ser interior, sendo o lugar onde nossas escolhas e motivações são formadas. Ao dizer confia no Senhor de todo o teu coração, o texto aqui enfatiza que a confiança em Deus deve ser completa, abrangendo não apenas nossas emoções, mas também nossas intenções e raciocínio. Isso significa que não deve haver reservas. Devemos confiar plenamente em Deus, sem hesitar ou depender de nossas próprias habilidades ou planos. Uma confiança integral. A fé em Deus não deve ser apenas teórica ou superficial, mas deve envolver todo o nosso ser, pensamento, sentimento e vontade. Por que coração? Porque é do coração que procedem as decisões
e os caminhos da vida. Como ensina em Provérbios 4:23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração é onde se decide em quem ou no que confiamos. Quando confiamos em Deus de todo o coração, entregamos a Ele não só nossas preocupações, mas também nosso controle sobre as circunstâncias. Essa ênfase no coração destaca a necessidade de uma fé que é íntima, completa e transformadora, alcançando as raízes de quem somos. Um dos maiores exemplos de confiança incondicional em Deus é Abraão, que confiou plenamente nas promessas de Deus, mesmo quando o pedido parecia difícil ou impossível para ele realizar. Gênesis 12 marca o início da jornada de fé de Abraão e é um capítulo fundamental na história bíblica. Aqui estão os principais pontos reunidos. Deus chama Abraão para deixar sua terra, parentes e a casa de seu pai e ir para uma terra que ele mostraria. Deus faz promessas grandiosas, incluindo tornar Abraão uma grande nação, abençoá-lo e engrandecer seu nome, fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Esse foi o chamado de Deus, que está no versículo 1 a 3. Agora, a obediência de Abraão, que está nos versículos 4 e 9, fala que Abraão obedece sem questionar, partindo com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e seus bens. Eles chegam a Canaã, onde Deus confirma que dará aquela terra à descendência de Abraão. Ele constrói altares para adorar a Deus em diversos lugares. Mas vemos também Abraão no Egito, no versículo 10 a 20. Devido a uma fome na terra, Abraão desce ao Egito, temendo por sua vida. Ele pede a Sarai que diga ser sua irmã, pois ela era muito bela. O faraó toma Sarai para si, mas Deus intervém enviando pragas à casa de Faraó. Quando a verdade é revelada, o faraó repreende Abraão e o manda embora. As lições principais são a fé de Abraão em obedecer ao chamado de Deus, mesmo sem saber o destino final. As promessas de Deus como base para a aliança com Abraão. As falhas humanas de Abraão, no caso de mentir sobre Sarai, e a graça de Deus em proteger e cumprir seu propósito. Em Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Precisamos aprender com Abraão a confiar em Deus, mesmo quando o futuro parece incerto ou quando ele nos pede para fazer algo fora da zona de conforto. Deus nos conduz de maneira fiel e sua sabedoria é sempre superior à nossa. Não se apoiar no próprio entendimento é muito importante, porque a palavra diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Nosso entendimento é limitado, falho e frequentemente moldado pelas circunstâncias ao nosso redor. A palavra estribar aqui pode ser entendida como apoiar-se ou fazer confiança. Quando confiamos demais em nosso próprio entendimento, estamos limitando a sabedoria que vem de Deus e podemos tomar decisões baseadas em nossas próprias limitações ou emoções. Eu trago aqui um exemplo bíblico: o rei Uzias.
Um exemplo de alguém que confiou no próprio entendimento e sofreu as consequências é o rei Uzias, que, embora tenha sido um bom rei em muitos aspectos, se tornou arrogante e tentou fazer o papel de sacerdote, violando a ordem de Deus. Quando tentou queimar incenso no altar, o sacerdote Azarias o confrontou, mas Uzias se irritou e insistiu. O resultado foi que ele foi atingido com lepra e viveu isolado até a sua morte, como está em 2 Crônicas, do 26, do 16 a 21. E Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Este versículo ensina que quando confiamos em nossa própria sabedoria, o orgulho e a arrogância frequentemente levam à ruína. Quando alguém se exalta, desprezando a humildade e a dependência de Deus, podemos acabar tomando decisões que não são alinhadas com a sua vontade. Decisões imprudentes que resultam em consequências negativas. É um alerta contra a autossuficiência e a necessidade de cultivar a humildade para evitar o fracasso. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos significa que em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos ou nas finanças, devemos buscar sim a orientação divina e colocar nossos planos sobre a sua direção. Isso não significa que Deus irá nos dar uma resposta direta a cada pequeno detalhe da nossa vida, mas implica em uma atitude de dependência e submissão à sua vontade. Eu trago um exemplo bíblico: José, filho de Jacó. José foi um exemplo de alguém que reconheceu Deus em todas as suas circunstâncias, mesmo nos momentos mais difíceis, quando foi vendido como escravo, depois injustamente preso e mais tarde elevado à posição de governador no Egito. José manteve seu coração focado em Deus e reconheceu que todas as situações estavam sob o controle divino, mesmo que ele não entendesse o porquê. No final, ele disse a seus irmãos: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como vedes agora, para preservar a vida de muita gente. Gênesis 50, 20. Aqui José, falando a seus irmãos, reconhece que, embora eles tivessem más intenções ao vendê-lo como escravo, Deus transformou esse mal em algo bom, usando sua trajetória para salvar muitas vidas durante a fome no Egito. O versículo destaca a soberania de Deus, que pode transformar situações difíceis em bênçãos para cumprir seus propósitos. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O versículo ensina que devemos nos dedicar plenamente às nossas tarefas enquanto estamos vivos, aproveitando as oportunidades com esforço e excelência. Ele enfatiza a brevidade da vida e a impossibilidade de agir ou planejar após a morte, encorajando um trabalho diligente e propósito enquanto há tempo. E a aplicação que eu trago é que quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, não somos tomados pela ansiedade ou medo diante dos desafios. Em vez disso, entregamos nossas preocupações a Ele, confiantes de que Ele tem um plano maior, que pode não ser visível no momento, mas que é sempre bom e perfeito. E o texto continua dizendo: Ele endireitará as tuas veredas.
é a promessa de direção divina. A promessa de Deus, ao confiarmos e reconhecermos sua soberania em nossas vidas, é que Ele irá endireitar nossas veredas. Isso significa que Deus cuidará de nossa trajetória, corrigindo os rumos errados e nos conduzindo pelo caminho certo. Isso não significa que o caminho será sempre fácil, mas que Deus nos guiará com sua sabedoria. Eu trago um exemplo bíblico aqui, Moisés e o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava sendo conduzido pelo deserto, muitas vezes parecia que o caminho estava errado, sem esperança e sem direção. No entanto, Deus estava presente, guiando-os através da nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. Deus nunca os abandonou e finalmente os conduziu à terra prometida. Aqui em Êxodo 13, 21 e 22, relata que Deus guiava o povo de Israel no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, garantindo direção e proteção. Esses sinais visíveis simbolizavam a presença e fidelidade de Deus, mostrando que Ele nunca abandona seu povo e está sempre presente para conduzi-lo em segurança. Em Salmos 23, 1 e 2 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastagens, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esses versículos expressam confiança em Deus como nosso cuidador e provedor. O salmista compara Deus a um pastor que cuida de suas ovelhas, garantindo descanso e sustento. As verdes pastagens e as águas tranquilas simbolizam paz, provisão e orientação constante de Deus em nossa vida. Então, quando confiamos em Deus, Ele nos guia através das tempestades da vida e nos leva a lugares de paz, segurança e prosperidade espiritual. Podemos descansar na promessa de que Ele está sempre no controle, endireitando nossas veredas, mesmo quando não vemos claramente o caminho. E a conclusão final que eu quero deixar é que em Provérbios 3, 5 e 6, nos ensina a confiança incondicional em Deus, a não depender do nosso próprio entendimento e a reconhecer sua soberania em todos os aspectos da nossa vida. Quando fazemos isso, Deus nos promete guiar nos caminhos e endireitar nossas veredas. Confiar em Deus não é simplesmente aceitar seus planos, mas entregar-se completamente à sua vontade, reconhecendo que Ele é mais sábio e mais poderoso do que qualquer decisão que possamos tomar por conta própria. Ao seguir esses princípios, podemos ter a certeza de que Ele nos levará à vitória, como fez com Abraão, José e muitos outros exemplos de fé na Bíblia. Vamos orar para que possamos viver com essa confiança total em Deus, permitindo que Ele endireite nossos caminhos, não importa o que o futuro nos reserve. Amém? Oremos. Querido Senhor, nesse momento queremos fazer um apelo a todos que estão aqui ouvindo a Tua palavra. Tu, Senhor, nos convidaste a confiar em Ti de todo o nosso coração. E agora queremos oferecer a todos a oportunidade de colocar sua confiança em Ti de maneira plena, aceitando a Tua graça e o Teu perdão. Se você está aqui hoje e sente o toque de Deus em seu coração, convidando-o a entregar sua vida a Ele, quero convidá-lo a orar comigo. Repita após mim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que preciso de Ti em minha vida. Eu creio que Tu morreste por mim na cruz e ressuscitaste para me dar a vida eterna. Hoje
eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me ajuda a confiar em ti em todos os caminhos da minha vida. Eu te entrego o meu coração e toda a minha vida. Guia-me, Senhor, em cada passo. A partir de agora quero viver para ti, em nome de Jesus. Amém. Fazemos agora a nossa oração final. Senhor Deus, te agradecemos por sua fidelidade e amor. Somos gratos porque podemos confiar em ti, sabendo que em todos os nossos caminhos tu sempre estarás conosco. Te pedimos que ao sairmos deste lugar, possamos caminhar firmemente em sua direção, confiando não em nossas forças, mas em sua orientação. Pedimos que o Senhor nos fortaleça em nossa fé e nos ajude sempre a buscar a sua vontade. Que nossa confiança em ti cresça a cada dia e que possamos ser testemunhas do seu poder e direção no mundo ao nosso redor. Te louvamos por sua bondade e por ser o nosso pastor, que nos guia a águas tranquilas e nos dá descanso. Que possamos caminhar com confiança, sabendo que tu sempre estarás conosco. Em nome de Jesus, oramos. Amém.